Pais, meus amados, eu sou o apóstolo Joaquim de Graça e neste vídeo eu quero lhe contar dois sonhos que eu tive recentemente. O primeiro é sobre o arrebatamento. Há dias no sonho eu me vi em que estava na terra e andava nas ruas e podia ver as pessoas que não foram arrebatadas. Havia muitas pessoas que inclusive hoje se afirmam cristãos. Muitas das pessoas eu conhecia e de alguma maneira tinha esperança de que tinham a palavra da salvação e que se o arrebatamento acontece hoje, eles serão salvos. Mas nesse meu sonho eu vi muitas das pessoas dessas não foram salvas, ou seja, não foram arrebatadas. Mas eu sabia que ainda havia uma esperança. Olhava para alguns e conseguia ver naqueles alguma coragem para poderem resistir, para poderem persistir, a fim de que, não importa qual tribulação passem, ao final possam herdar a salvação. Mas muitos dos que tinham ficado são pessoas que não têm conhecimento mínimo da Bíblia. E eu não sei se terão outra oportunidade para se converter, pois durante todo esse tempo em que pregamos a palavra, em que levamos a palavra, em que o evangelho é pregado nesta terra, eles não se deram trabalho de conhecer nenhum versículo. Então, após o arrebatamento, não tenham a quem recorrer, não tenham aonde e não tenham o que fazer para conhecer a palavra. Eu lamentava por esses, porque sabia que estes facilmente se corromperiam no sistema que estava por vir, que o sistema que estava vindo, pois nesse momento eu andava na terra. Parece que o arrebatamento tinha acontecido há 1 ou 2 dias e ainda não estava a acontecer nada terrível, mas havia a expectativa de que logo começariam a acontecer. As pessoas, a maioria, sabiam de que tinha acontecido o arrebatamento. Não é como se as pessoas diziam que não é alienígena, as pessoas diziam que é. As pessoas dessa forma sabiam que é o arrebatamento. Mas só que muitos daqueles que ficaram não tinham compreensão da Bíblia, não tinham conhecimento da Bíblia. Então, não importa qual seja o sistema que viesse, facilmente seriam corrompidos, facilmente acabariam por se mover na falsidade, naquilo que não vem de Deus, naquilo que vem do anticristo e de toda a sua equipa. E nisso eu me entristecia de alguma maneira. Mas uma coisa também que naquele momento eu percebi é que eu estava na terra, mas era apenas o Espírito Santo me mostrando que estava a acontecer, pois eu tinha sido arrebatado. Naquele momento, o meu lugar era nos céus com Jesus. O meu lugar era na presença do Pai. Mas o Espírito Santo me mostrava tudo aquilo porque ele me dizia: brevemente você terá que voltar para a terra para cumprir uma missão. Eu não perguntei qual era a missão, pois tenho uma expectativa daquilo que seria. Mas apenas eu olhava tentando entender e pensando como eu seria, o que eu faria para ficar pronto, a fim de que pudesse ajudar tanta gente que não conhece a palavra a conhecer o Deus único e verdadeiro. E o outro sonho, bem, vou começar onde partiu esse sonho. Há dias eu estava a orar no monte, e nesse momento, enquanto eu orava no monte, em minha mente veio: se caísse um meteorito sobre a cúpula do templo, lá no monte do templo, aí na mesquita que está em Jerusalém, a mesquita que está em Israel, o que aconteceria? Será que os muçulmanos deixariam que os judeus construíssem um templo? O que aconteceria se caísse um meteorito e destruísse aquela mesquita? Qual seria a conclusão? Qual seria o próximo passo do mundo após esta ação? Bem, naquele momento me deu alguma vontade de falar isso em algum vídeo, de falar que algum meteorito cairia na mesquita e seria destruído. Mas naquele momento eu ficava a pensar que tal palavra vinha apenas de mim. Fiquei a pensar por quase 2 dias, até que chegou
um dia em que neste momento, quando eu fui dormir, eu tive um sonho. Nesse momento eu andava entre as ruas e vi que havia uma notícia que se espalhava por quase todo o mundo e facilmente a pessoa ouviria daqui e dali. E essa notícia era que um meteorito tinha caído na cúpula do templo, lá no monte do templo, e tinha destruído aquela cúpula. Eu não sabia o que iam fazer com aquele acontecimento, mas que havia acontecido e que tinha se transformado uma notícia. Nesse momento eu fiquei preocupado porque pensava comigo, o Senhor falou comigo, mas eu nem sou capaz de reconhecer a voz de Deus e diferenciá-la da minha, a ponto de que, mesmo o Senhor tendo falado comigo, eu pensei que apenas fossem minhas ilações, apenas fossem meus pensamentos. E que certamente, eu não vi, para ser sincero, mas naquele momento me vinha em mente de que provavelmente os muçulmanos se encheram de temor e, de alguma maneira, aquilo ia mudar alguma direção religiosa, alguma direção daquilo que tenham sido os acontecimentos. Talvez seria o sinal para que o terceiro templo fosse construído. Eu não sei o que estava a acontecer à volta, mas o que eu tenho certeza é o que eu ouvi. Pois as pessoas diziam com clareza, com alto tom, que havia caído um meteorito sobre a cúpula do templo e tinha sido destruída. E aquilo tinha transformado uma notícia tão abrangente que todo mundo noticiava. E, inclusive, eu ouvia isso de pessoas que estavam passando pela rua, não noticiários. E naquele momento eu não tinha nenhum aparelho aonde podia ver, nem estava próximo da televisão. Então eu não poderia acessar, mas as pessoas comentavam tanto que eu tinha tanta curiosidade de pelo menos pegar só um aparelho para ver como tinha sido destruído, o que tinha acontecido de facto. Então, esses eram os dois sonhos. O segundo sonho, bem pode ser apenas de minha mente, né? Porque eu pensei sobre isso a dada altura e depois sonhei, talvez foi fruto dos meus pensamentos. E se não foi, aqui está, o Senhor revelou, se não foi. Mas, embora eu creio que tenha sido apenas fruto do meu pensamento, orarei claramente sobre isso. Se o Senhor falar alguma coisa, eu trarei. E no primeiro sonho, o primeiro sonho que eu já falei, no caso o arrebatamento tinha acontecido ainda neste ano. Eu não estou a dizer que isso é profecia. Talvez também pode ser influência de algum pensamento, alguma coisa que aconteceu. Mas que o arrebatamento havia sido neste ano, no meu sonho, assim havia sido. E a verdade é que nós precisamos nos preparar todos os dias. Não importa se o arrebatamento é pré ou pós. Nós precisamos estar prontos para ser arrebatados, para viver com Jesus. Pois muitos dos que hoje dizem não, vou viver só o desejo da carne, porque quando Jesus levar a igreja, eu poderei resistir ao Satanás. Vou te falar uma coisa que é verdade. Se você não consegue resistir aos próprios desejos da carne, você vai resistir em tempos de tribulação. Não creia nisso. Se você não consegue resistir àquelas que são as concupiscências deste mundo, você vai resistir a um reino que é totalmente dirigido por Satanás, pelo falso profeta, pela besta. Eu creio que não importa como seja, eu creio que não, porque para os cristãos haverá fome, haverá sede, haverá várias mortes, haverá vários acontecimentos que serão dolosos, serão penosos. Então não creia que se o arrebatamento acontecer se for o pré-arrebatamento, não creia que você poderá conseguir forças. Se agora você não consegue força para buscar a Deus, você não consegue força para se entregar com todo o coração, com tudo quanto há em ti. Se você não consegue pelo menos orar a Deus que te dê a força, que te dê a fé, não creia que quando Jesus vir, quando acontecer o arrebatamento, você há de conseguir esta força. Hoje mesmo, a Bíblia vai dizer, se ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o teu coração, arrependa-se hoje. Então, se você ouve a palavra hoje, se você conhece a Jesus hoje, não endureça o teu coração, arrependa-se hoje, pois hoje é o dia da tua
Hoje é o dia da remissão dos teus pecados. Hoje é o dia de depositar os teus pecados na morte onde Jesus Cristo morreu por nós, a fim de que você seja perdoado e encontres a salvação que temos em Cristo Jesus, e que seja conforme for, possamos ser fortalecidos para que quando o dia da tribulação chegar, possamos estar totalmente preparados para resistirmos àquilo que são as atitudes, as coisas do diabo, e que possamos um dia dizer como Paulo: combati um bom combate e guardei a fé. Então, nisso eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia certo para aceitar a Jesus. Hoje, agora, é a hora certa para reconhecer a Jesus como teu suficiente, como teu único Salvador. Neste momento, não diga mais nada além de dizer: Jesus, eu te aceito, eu te recebo. Obrigado porque morreste por mim. Eu te entrego a minha vida, os meus dias são entregues a ti, Senhor. Faça em mim o teu querer e que seja conduzido naquilo que são os teus desígnios, porque hoje é o dia certo para buscar a Deus. Hoje é o dia certo para louvar a Deus. Hoje é o dia certo para orar em espírito e em verdade. Hoje é o dia certo para se encher do Espírito Santo. Hoje é o dia certo para viver o propósito. É hoje, não amanhã, não depois da manhã, mas é hoje. Certamente o Senhor te chama hoje, te chama agora. Então, receba aquele que te chama ainda hoje e viva a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esta é a palavra que eu tinha para o dia de hoje. E eu quero lhe convidar a fechar os olhos. Estamos em oração. Senhor, obrigado por cada pessoa que entrou neste vídeo, Pai, que a tua graça seja sobre ele, e que, Pai, que aqueles que não te aceitaram, Pai, te possam conhecer e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Pai. Que a tua graça, a tua paz, a tua presença seja com todos nós, hoje e sempre, e que possamos viver aquilo que é a sua vontade, Senhor. No santo nome de Jesus, cuida de nós, Pai. Não permita que Satanás tenha lugar em nossas vidas, mas que somente o Senhor opere de acordo à tua vontade, Pai, a fim de que venhamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. No santo nome de Jesus, assim oramos, nisso cremos, por isso esperamos. Ó Senhor, amém.